Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 13, que tem por tema Honrando a Deus em Tudo. E na mensagem valiosa nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmos 101, 6. Honrando a Deus em tudo, né? O que é honrar a Deus? Honrar a Deus é cumprir com seus mandamentos, né? É cumprir com o nosso livro de regras, né? Que é a nossa Bíblia, como já aprendemos em outro trimestre, né? Então vamos honrar a Deus perdoando os nossos irmãos, entendendo que as pessoas elas erram, que elas merecem perdão também. Vamos honrar a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos honrar com o nosso louvor, indo para o culto e fazendo aquele culto, nosso melhor culto. Vamos honrar a Deus também buscando a Ele em casa, tendo o seu momentinho com Deus. Então sempre ensino os alunos a ter um momentinho deles com Deus, a colocar um louvor, a ler a Bíblia, ter compromisso. Não só pegar a Bíblia, abrir ela assim, sortear alguma coisa ali na hora, mas ter um compromisso de leitura. Eu vou ler o livro de Esther primeiro, ou vou ler o livro de Jó, vou ler Êxodo, vou ler Números. Ele ter ali um cronograma de leitura. Nós vamos de honrar a Deus e principalmente honrar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Nós não devemos ser filhos interesseiros, temos que ser filhos amados, filhos fiéis ao nosso Pai. Filhos interesseiros não é legal, então ensine o seu aluno a não ser um filho interesseiro, a não querer a Deus só porque Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Não só glorificar a Deus e adorar Ele quando a gente tem alguma coisa, mas também quando a gente não tem, quando a gente perdeu, como estão passando por dificuldade. Então que sejamos filhos com o coração sincero e quebrantado diante dele, ok? Dica da psicologia. A dica é uma pergunta inicial, né? Que é assim: vocês amam seus filhos? Né? Pode parecer meio esquisito uma pergunta dessa, mas em que eu amo meus filhos, né? Então, se a gente ama o nosso adolescente, a gente ama os nossos filhos, tem algumas coisas que nós devemos fazer, temos que fazer. A primeira é colocar limite. Colocar limite nem sempre é fácil, mas é preciso. Sempre tenho que pensar que daqui a uns anos aquele adolescente ali vai virar um adulto. E como é que vai virar um adulto sem limite? Como é que ele vai para a escola, conviver com a autoridade sem ter limite? Então é nossa obrigação, enquanto os pais, enquanto responsáveis, dar limite para aquele adolescente, o explicar, tá? E a outra é tempo de qualidade. O que fica depois de uns anos são as memórias, são o que construímos juntos, são as lembranças, os presentes de Natal, de aniversário. Eles passam, eles perdem o valor, eles passam. Agora, as memórias boas, as lembranças, elas ficam. Então, separe um tempo bom, agradável com o seu filho, um lanche da tarde, um almoço na mesa, sentado, olhando no olho, conversando, tá bom? E a outra dica é a seguinte: não cobre tanto o seu filho, né? Não fique cobrando tanto ele. Obviamente, não é deixar que ele faça da maneira que ele quer e como ele quiser, mas é procurar entender primeiramente. Vou dar um exemplo: vê uma nota muito baixa na escola, não vai logo brigando com ele, cobrando. Procura saber o que está acontecendo. O que está acontecendo, filho? Para essa nota estar aqui, né? Para você estar com dificuldade, com uma explicadora, tá tudo bem na escola, porque alguns sinais de algum transtorno é uma queda no rendimento escolar. Então fique de olho também se ele era muito bom em alguma coisa e começou a cair um pouquinho. Então observe, não compare o seu filho. Porque o fulano faz isso aqui melhor que você, porque o seu irmão mais velho, né? Entenda que ele é único, que o seu filho é uma pessoa única, ele é ele. Então tem ali as qualidades dele, tem os defeitos, e você, como responsável que o ama, precisa ficar de olho e incentivar a ser cada vez mais uma pessoa legal e um adulto responsável, ok? Bem, antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor, que a Bethel preparou com todo carinho, com todo amor, um recurso pedagógico chamado Ordem do Farol,
que é um recurso que vai ajudar você, professor, a trabalhar melhor com seus alunos, a ter mais dinâmica. Então entre agora mesmo no site www.ordemdofarol.com.br e seja você um guardião dessa geração. E antes de terminar, gostaria de lembrar você sobre um recurso pedagógico maravilhoso, feito com muito amor, com muito carinho, que é o Piltim. O Piltim, ele é como se fosse um aliado na sua lição. Cada lição tem o seu Piltim e eles não se repetem, eles fazem sentido ali com a lição. Então, o Piltim dessa lição, que é a lição número 13, ele tem por tema: o que significa honrar a Deus? Às vezes fica alguma dúvida, algum não entendido. Então separe esse tempinho, essa leitura, para sanar as dúvidas, as curiosidades, né? Ou as interrogações que foi ficando na cabecinha deles. Senta em roda ali, procure olhar no olho de cada um. Faz uma leitura tranquila, uma leitura compartilhada, talvez, tá? E um pedacinho do Piltim que me deixou assim, que me chamou a atenção, diz o seguinte: a glória é a qualidade daquele que é glorificado. Damos glória a Deus, glorificamos a Ele quando refletimos o seu caráter por intermédio das nossas ações, gesto e atitude. Então nós glorificamos a Deus também com as nossas atitudes, nós glorificamos a Deus como liberamos o perdão, nós glorificamos a Deus como entendemos os outros, né? Estendemos a mão. Então trabalha ali com os alunos esse amor ao próximo também. Bem, a nossa pré-aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se o Senhor permitir. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau!